Pelo jeito não vai começar a gravar, não vai. Ah, tá. Bom dia, pessoal. Como vocês podem ver, minha voz está prejudicada. Eu já estava conversando com vocês que eu tive uma sinusite muito forte essa semana. Doía tudo aqui nessa região. Eu tenho pelo menos 1 ou 2 ataques desses por ano, depois que eu fiquei velho, né? A gente começa a ficar meio ruim de saúde, mas agora passou para a garganta. Não está mais doendo tanto aqui, mas passou para a garganta. Então eu peço desculpa se eu tiver que tomar água, se dá algumas tossidas aí no meio da aula, ainda é resquícios. Mas acreditem, eu estou bem melhor do que eu estava segunda e terça-feira. As minhas aulas de segunda e terça-feira foram horripilantes. Foram as piores aulas que eu já dei na face da Terra, porque eu não me aguentava mais. Inclusive, os alunos dizendo que eu devia ir no médico e tal. O problema é que o médico ia me mandar ficar em descanso. E eu tenho um compromisso com vocês, que são nossas aulas, ainda mais no final do ano, né? Então, eu tinha que colocar provas, as provas já estão todas no sistema, vão começar semana que vem. Eu tinha que dar aula, orientar vocês, eu tive bancas de TCC em outros cursos, então eu tinha esses compromissos. Para mim, o mais importante é sempre vocês, tá? Tenham certeza disso. Nossa última aula, como eu estava falando, se alguém falar uhul, tá reprovado sumariamente. Não, estou brincando, nossa última aula, né? Passou rápido o tempo, por incrível que pareça, né? Mesmo sendo a aula remota, né? A aula via vídeo, via sistema, via Google Meet, a gente conseguiu dar conta até agora. Então vamos direto ao nosso assunto. Eu vou compartilhar o nosso material de hoje. Só espera compartilhar. Agora eu vou colocar no modo de apresentação. Então, inclusive a nossa aula... vamos fazer mais uma aula light, gente? Vamos fazer uma aula tranquila? Então, nós estamos na semana 17 e hoje a gente vai falar de alguns indicadores ou ideias. Não vamos falar de indicadores propriamente dito, como a gente estava falando nas aulas anteriores. Vamos falar de algumas ideias de como medir o clima organizacional e a questão da sustentabilidade dentro das nossas empresas. Então, olha só tudo que a gente viu até agora. Vimos indicadores demográficos, se não me engano, foram 3 aulas, né, de indicadores demográficos, 2 aulas de indicadores financeiros, mais 2 aulas de indicadores operacionais de processo ou desempenho. Esses são os principais grupos de indicadores que, dentro do RH, a gente tem que tomar um cuidado maior, né? Então, a gente discutiu alguns indicadores. Eu queria lembrar vocês, gente, que eu dei só alguns indicadores, né? Tem outros ainda. E mais, vocês podem ter diferentes variações de cada indicador que nós conversamos aqui. Lembrem-se de novo que o professor Klaus sempre fala: não façam receitinha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pensem, raciocinem. Dentro dessas grandes ideias, o que é melhor para a empresa de vocês? Este é o mais importante. O professor Klaus discutiu algumas coisas com vocês, mas usem a cabeça, usem a imaginação, usem a criatividade, estudem como é a empresa. E depois comecem a definir a melhor situação de indicadores para a empresa de vocês. Tá? Esse é o segredo de um ótimo profissional de RH. Não é só burocracia. Indicador não é só burocracia. E mais ainda, lembrem-se, depois que vocês obtêm o resultado, o índice, indicador é informação, índice é o resultado obtido a partir da aplicação daquela informação. Depois que vocês obtêm o resultado, daí começa a parte mais pesada. O que significa aquele número para a nossa empresa, tá? Para a nossa organização. Isso é o mais importante de tudo.
Então, vamos falar um pouquinho de indicadores de clima organizacional, né? A grande questão é, o que é clima organizacional? A gente fala de modo em geral que clima organizacional é ambiente de trabalho, né? A gente pode dizer assim, mais ou menos assim, é o sentimento de pertencer a alguma coisa, é o sentimento de estar inserido, é o sentimento de fazer parte. Eu faço parte de uma equipe, da grande equipe da Uniandrade. Eu me sinto bem aqui, eu me dou bem com os meus colegas. Tem coisas boas, tem coisas ruins, é claro, qualquer organização tem coisas boas e tem coisas ruins sempre, sempre. Mas o clima organizacional é esse sentimento de pertencer, de estar inserido, de fazer parte. Estudar o clima organizacional de uma empresa é identificar um ambiente de trabalho potencialmente motivador. Eu queria lembrar para vocês, e bom que está gravado, que a motivação ela é intrínseca à pessoa. Vocês, alunos, têm que ter a sua motivação para assistir uma certa aula, uma certa disciplina. É claro que o professor, ele vai despertar essa motivação. Mas, se o aluno não tem a chamada motivação intrínseca dele, não adianta nada você ter um professor magnífico, professor, professora, né, pelo amor de Deus, magníficos, que despertam a motivação de quase todo mundo, mas certa pessoa não tem a motivação intrínseca e não consegue, então, despertar para a organização. Então, eu gostaria de lembrar muito bem isso. A motivação principal é a motivação intrínseca, que vem de cada pessoa. Deixa eu só interromper, me parece que tem gente querendo entrar. Deixa eu permitir aqui. Eu não sei por que não está dando a permissão automática, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar com a nossa apresentação, sem problema nenhum. Quantas vezes precisar, a gente dá permissão para entrar. A grande pergunta que a gente tem que responder é: o que é um bom ambiente de trabalho? Então, para mim, um bom ambiente de trabalho pode ser um tipo, para outro tipo. Mas a gente tem algumas coisas em comuns que começam a definir um bom ambiente de trabalho, né? Por exemplo, relações amigáveis, não só entre colegas, mas na hierarquia, os benefícios que a empresa dá à pessoa, e daí a gente já viu lá em indicadores financeiros, por exemplo, o suporte à educação, treinamento, aprendizado. Todo mundo tem esse acesso, é diverso, é plural. Então, são algumas características que nos ajudam a começar a definir o que é um bom ambiente de trabalho. Eu garanto para vocês que isso muda de local para local, de empresa para empresa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Na Alemanha, um bom ambiente de trabalho é onde que todo mundo é organizado, todo mundo faz a sua tarefa, ninguém vai atrapalhar o outro, etc. Na Alemanha, por exemplo, esse negócio de ficar conversando e tal, eles deixam para depois do trabalho. Eles vão num bar juntos, eles vão fazer churrasco juntos, mas o ambiente de trabalho é um ambiente disciplinado, organizado. Aqui no Brasil, não, né? A gente já faz tudo isso no meio do trabalho e etc. Por exemplo, um alemão não consegue entender a importância aqui no Brasil do cafezinho. De você sair 10, 15 minutos ali do teu trabalho e tomar um cafezinho e conversar com alguém ali na copa, no cafezinho. Para a gente aqui no Brasil, isso é muito importante. O alemão não consegue entender isso. Não faz parte da cultura organizacional dele e daí, por consequência, não faz parte do clima organizacional. Então, um bom clima organizacional
é aquele que tem afirmativas positivas quanto o grau de satisfação com os pares, com os colegas no mesmo nível hierárquico, o grau de satisfação com os superiores na hierarquia, o grau de satisfação com políticas e práticas do RH, o grau de satisfação com a própria organização. Quando isso é positivo, então a gente pode dizer que tem um bom ambiente de trabalho, tá? E eu vou dizer para vocês, gente, não existem indicadores específicos para isso que eu possa usar em qualquer situação. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O High Group, que é uma empresa mundial de consultoria, principalmente na área de RH, eles dão algumas dicas e eles separam diferentes indicadores em grupos e daí como eu vou dizer para vocês, o julgamento do resultado desses indicadores, os índices, em cada um desses grupos é que vai dar uma ideia se a empresa tem um bom clima organizacional. Então, por exemplo, o grupo de processos corporativos, que pega treinamento, desenvolvimento, desempenho ambiental, remuneração, benefícios, segurança, qualidade de vida, princípio e valores. O grupo de indicadores de estilo gerencial, que pega suporte, orientação, apoio, acompanhamento, feedback, reconhecimento, recompensas. O grupo gestão da empresa, que estuda a clareza e alinhamento da estratégia e o relacionamento externo com os stakeholders. O grupo motivação e credibilidade, o grau de comprometimento das pessoas com a organização, que isso é até feito a partir dessas 3 dimensões anteriores. O resultado de tudo isso daí começa a dar o que a gente chama de clima organizacional. A Intelbras, que é uma grande empresa na área de eletrônica, né, dessas coisas aqui no Brasil, ele já divide em outros grupos. Por exemplo, a empresa fornece recursos para atividade, instrumentos e equipamentos necessários para cada função lá dentro. Se ela fornece, ela faz com que o funcionário se sinta melhor na sua própria função. E daí ele se sinta mais satisfeito. A empresa oferece benefícios condizentes para os seus empregados, eles estão satisfeitos com isso? Os empregados estão satisfeitos com a remuneração direta? Os empregados têm oportunidade de desenvolvimento e de crescimento profissional? Qual é a relação dos empregados com as lideranças? Eles estão satisfeitos? Como que é o processo de comunicação interna dentro de uma empresa? As informações chegam a todo mundo de modo correto? Vocês veem que, olha, o que a High Group falou e o que usa e o que a Intelbras usa é bem diferente um do outro. A Intelbras ainda fala em abertura e transparência de processos. Os empregados, os funcionários, sabem como tudo acontece dentro de da empresa? Imparcialidade. Uma das piores coisas no mundo inteiro, para acabar com o clima organizacional de uma empresa, é quando tem parcialidade. Como se diz, eu vou subir de cargo alguém, eu vou dar uma remuneração maior, um cargo maior, porque é meu amigo. Porque eu vou lá tomar uma cervejinha toda semana com ele, ou porque é filho do dono, mas não por causa da capacidade, do mérito. E daí entra a questão de justiça. As decisões da empresa são justas e, mais ainda, qual é a percepção do empregado sobre as decisões da empresa? Se elas são justas ou não. Se coloque no lugar de ser funcionário, de repente vocês já passaram por isso, né? Vocês trabalham feito uns burros de carga, o teu colega do lado é um espertalhão, ele se aproveita de você, faz média com o chefe, e daí ele ganha a promoção e não vocês? Isso é justo? Qual é a percepção que vocês vão ter? Vocês vão trabalhar da mesma maneira?
Isso tudo faz parte do clima organizacional. O nível de credibilidade da gestão. Qual é, como que os empregados, como que eles veem, qual é a percepção deles perante a credibilidade? Ah, aquele cara fala uma coisa e faz outra, eu não vou mais acreditar nele. A qualidade de produtos e serviços na empresa. Como os empregados veem isso? Levando, vocês têm que colocar na cabeça que a gente está falando de clima organizacional, né? É tudo a percepção do empregado, como ele vê a empresa. Eles estão satisfeitos com os programas e práticas participativas, né? Aquilo que eles fazem parte no dia a dia da empresa. Então, olha só, a Intelbras pega um monte de itens diferentes para ver como está o clima organizacional da empresa. Tem a nível mundial, tem um instituto chamado Great Place to Work Institute. O instituto é um ótimo local para trabalhar, sei lá se fosse traduzir isso. E ele trabalha no mundo inteiro, né? Ele dá consultoria no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, junto com a revista Exame, ele publica todos os anos aquela pesquisa Melhores Empresas para se Trabalhar. Vocês já devem ter visto isso. E o que ele usa, o Great Place to Work Institute, o que ele usa quando ele vai definir as melhores empresas para trabalhar, ele está definindo o clima organizacional. Como o empregado se sente ao trabalhar naquela empresa. Ele se sente bem ou não? Então, isso é muito importante. E daí, esse instituto, junto com o Guia Exame, ele mede aqui no Brasil 3 grupos diferentes. A confiança, quer dizer, a credibilidade, o respeito e a imparcialidade que a empresa tem junto aos seus funcionários. Isso ele mede pela percepção dos funcionários. Ele pergunta para os funcionários sobre a credibilidade, respeito e imparcialidade. A mesma coisa ele faz com orgulho. Você tem orgulho de trabalhar lá? Eu tenho orgulho de trabalhar lá. Então, ele mede se os empregados estão satisfeitos com os produtos, as crenças, a imagem da organização. E outra coisa, a camaradagem. Isso não é entre os funcionários, mas da empresa com os funcionários. A empresa defende os seus funcionários, a empresa trabalha pelos seus funcionários. Deixa eu. Vamos voltar aqui. Entrou mais alguém, só tive que permitir, desculpa de novo. Mas isso sem problema. A empresa, ela trabalha para os seus funcionários, a empresa luta pelos seus funcionários. Gente, como vocês podem ver, tem o método Total Rewards, que foi desenvolvido pela Unil, onde ela pega 4 áreas: remuneração direta, benefícios, ambiente de trabalho e aprendizado e desenvolvimento. Essas 4 áreas, segundo a Unil, elas são áreas que vão impactar muito sobre como o funcionário se sente perante a empresa, né? Então, remuneração direta tem maior influência relativa na captação de funcionários. Aprendizado e desenvolvimento, ela já vai agir na retenção do funcionário. Benefícios, aspectos transacionais. Transações, né? O funcionário dá o trabalho, a empresa dá uma remuneração. E ambiente de trabalho são aspectos relacionais, como o funcionário se sente bem ali. Então, o Neil fala que tem que ter uma harmonia entre esses 4 pontos. Não adianta só ter uma alta remuneração e ambiente de trabalho ser uma porcaria, ser opressivo. A pessoa não vai se sentir bem. Ela vai dizer uma hora, não vou aguentar. Eu ganho mais aqui, mas eu não aguento mais aqui. Então, é bem interessante essa visão onde que esses 4 pontos trabalham juntos. Professor, o senhor não mostrou, deixa eu ver só uma coisa, o senhor não mostrou nenhum indicador, professor, agora eu não tenho como decorar.
lembrem-se, não é para decorar, é para entender. A partir disso que a gente já falou, olha aqui, ó, o grau de satisfação com diferentes pontos dentro da empresa, as relações, benefícios, educação, processos corporativos, estilo gerencial, gestão da empresa, motivação e credibilidade. Se a empresa fornece recursos para a gente fazer nossas funções, os benefícios, remuneração, oportunidade de crescimento, como se relaciona com a liderança, a comunicação interna, transparências nos processos, imparcialidade, justiça, credibilidade na gestão, qualidade de serviços e produtos, satisfação com os programas corporativos, confiança, orgulho, camaradagem, remuneração direta, benefícios, ambiente de trabalho, aprendizado e desenvolvimento. Desenvolvam o próprio sistema de pesquisa em clima organizacional. O que mais importa na empresa de vocês? O que eu já posso adiantar para vocês é que, por melhor que seja o sistema, a empresa nunca vai conseguir cumprir 100% de tudo. Ela sempre vai ter um ponto fraco. Então, se eu uso maior número de indicadores para o clima organizacional, para medir o clima organizacional, eu tenho maior possibilidade de descobrir qual é o problema. Então, quanto mais indicadores diferentes eu uso, a maior possibilidade de descobrir aonde que está o problema e daí eu poder atacar aquele problema. Se eu uso poucos indicadores para clima organizacional, eu provavelmente vou colocar tudo dentro do mesmo saco e não vou conseguir distinguir aonde está o problema. Professor, só me deixou mais confuso. Não, eu dei várias possibilidades para vocês. Vocês não precisam seguir um método ou outro. Vocês podem fazer uma mistura deles. Meçam diferentes coisas, gente. Meçam se as pessoas se sentem bem lá dentro com os chefes, se elas se sentem bem com a remuneração, se elas se sentem bem com a oportunidade de crescer, com a transparência, imparcialidade, justiça, se elas têm orgulho, se elas sentem um clima de camaradagem, se elas estão satisfeitas com os benefícios, se vocês conseguem dar oportunidades para o crescimento dela. Usem diferentes estratégias. Peçam a opinião delas. E daí, para transformar isso em números, vocês podem usar, já falei em aulas anteriores, aquela escala Likert. Pode ser de 1 a 5, de 1 a 10, onde que 1, por exemplo, é péssimo e 10 ou 5. A maior nota é maravilhoso, ótimo, fantástico. E daí ele pode colocar outras notas no meio, olha, de 1 a 5, por exemplo, 1 é péssimo e 5 é maravilhoso. 4, olha, é muito bom, mas podia ser um pouquinho melhor. 2, não é tão ruim, mas também não é bom. Então, usem uma escala de notas e deem para o funcionário de vocês dar essa nota em cada um dos itens. Pergunte para ele. É lógico, pessoal, uma coisa básica, básica. Senão vocês perdem a confiança do funcionário. Esta pesquisa tem que ser totalmente anônima. Vocês não podem ter nenhuma forma de rastrear quem respondeu aquele questionário. Se vocês começarem a rastrear quem respondeu aquele questionário, vocês vão perder a confiança de todo mundo. Daí todo mundo vai dar nota alta, porque ninguém quer perder o emprego. Só que daí vocês vão ter uma resposta errada e vão achar que está tudo lindo na empresa. E daí vocês vão ter pessoas insatisfeitas que vão ter medo de falar o porquê que elas estão insatisfeitas. Esse tipo de questionário não é para mandar a gente embora. Esse tipo de questionário, pegando várias coisas aqui que a gente acabou de discutir, é para melhorar o sistema da empresa. É para melhorar o clima organizacional. Tá, gente? Então, vocês têm que escolher exatamente aquilo que vocês vão perguntar. Deem uma escala Likert, onde que o 1 é o péssimo, o 5 é o ótimo, maravilhoso, e ele pode dar notas intermediárias nisso, tá? E analisem com calma, com tranquilidade, e vejam exatamente o ponto
onde que talvez o clima organizacional não esteja muito bom, tá? Primeira aula que eu não dou um indicador mesmo, né? Porque clima organizacional vai depender de cada empresa. Tem empresas que certos itens são mais importantes, tem empresas que outros itens são mais importantes, tá? Então a gente tem que analisar cada empresa. E finalmente, o tal da responsabilidade socioambiental. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de socioambiental, a gente está falando de coisas mais justas para a sociedade e ações ambientalmente menos impactantes, socioambiental. Mas a gente não está falando daquilo que nós somos obrigados a fazer por lei. Quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, isso ocorre quando as organizações decidem contribuir, e daí entra a palavra-chave, de forma voluntária, para a criação de uma sociedade mais justa, mais igualitária e com menor impacto ambiental. Professor, está na lei que eu tenho que diminuir a poluição causada pelo meu esgoto. Isso é responsabilidade socioambiental? Não! Está na lei que eu tenho que pagar INSS para os meus funcionários. Eu estou sendo bonzinho para os meus funcionários, então isso é responsabilidade socioambiental? Não, porque você é obrigado a pagar INSS. Responsabilidade socioambiental são coisas que estão além da lei. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês oferecem, no final do turno de trabalho, uma sala de aula para os seus alunos que ainda não terminaram a escola, por exemplo, ou alunos analfabetos. Tem muitas empresas que fazem isso, principalmente na construção civil. Terminou o horário de trabalho, tem um lugarzinho lá no canteiro de obras, onde vai um professor contratado pela empresa, com material didático, material escolar dado pela empresa, e os funcionários vão aprender a ler e escrever ali. A empresa é obrigada a fazer isso? Não. Quem tem que dar a alfabetização, escola, é o governo. Começa com o municipal, estadual e entra o federal também nessa questão. É o governo. A empresa faz aquilo porque ela quer. Ela assume aquele custo porque ela quer. Isso é responsabilidade socioambiental. Outra coisa, a empresa todo ano faz movimentos para limpar os rios, plantar mais árvores e etc. Ela é obrigada a fazer isso? Não. Ela faz porque ela quer. Ah, mas a empresa tem que colocar um filtro na chaminé para não poluir. Aí ela é obrigada a fazer, porque tem níveis máximos de poluição admitidos. Então não seria responsabilidade socioambiental. Então, a palavra mágica para responsabilidade socioambiental é forma voluntária. Isso é responsabilidade socioambiental. Professor, então, pelo que o senhor está falando, eu não sou obrigado a fazer como empresa a responsabilidade socioambiental. Não, não. Por exemplo, tem empresas que organizam grupos de voluntários, já viram isso? Que vão depois do trabalho ou no final de semana, vão em asilo de velhos, vão em creches, vão em orfanatos, levam coisas, fazem atividades com as crianças, com os idosos. Tem empresas que vão em abrigo de animais. Isso é responsabilidade socioambiental. Então eu não sou obrigado a fazer. Não, não é obrigado a fazer. Mas eu diria que no mundo de hoje, isso é uma coisa muito, muito, muito interessante. Muito boa. Eu diria até que seria, entre aspas, obrigatório. A empresa demonstrar que ela quer contribuir para a sociedade. Não é só aquela empresa que quer lá ocupar um lugar físico, poluir o que pode poluir, pegar mão de obra o mais barata possível e ganhar um monte de dinheiro em cima. Não, as empresas hoje têm que ir mais longe. E o RH faz parte disso. É o RH que vai organizar, principalmente, a responsabilidade social. Normalmente, responsabilidade ambiental, quem organiza mais, quem está mais envolvido,
é o Departamento de Gestão Ambiental da empresa. O Departamento Ambiental da empresa. Mas junto com o RH. O RH não pode ficar de fora de jeito nenhum. Tá? Tem 2 níveis básicos de responsabilidade socioambiental. Nível interno é o público interno, os colaboradores, os empregados, e o nível externo, onde que é o resto da sociedade. Então, quando a sociedade, por exemplo, adota um bairro, adota uma entidade não governamental, uma organização não governamental, etc., então ela está atacando ou ela está proporcionando a responsabilidade socioambiental perante o nível externo. Então, é mais ou menos assim, gente. Quando a organização organiza, que aí ficou horrível, né? Quando a organização organiza, eu só notei agora que ficou horrível. Quando a organização toma iniciativa para fazer um conjunto de ações que vão beneficiar a sociedade e que ela não é obrigada a fazer por lei. Em relação à economia, à educação, ao meio ambiente, ao transporte, à saúde, atividades recreativas, culturais, melhorando a qualidade de vida dessa sociedade. Isto é responsabilidade socioambiental. E quando a gente faz responsabilidade socioambiental, a gente tem que gerir de forma ética, de forma transparente, a relação da organização com os seus stakeholders, com as partes interessadas, minimizando ao máximo possível os impactos negativos que aquela organização possa trazer. Vocês querem ver exemplo de responsabilidade socioambiental? ISO 14001, que é uma certificação internacional de qualidade ambiental. Você coloca as ideias da ISO 14001, faz funcionar, chama um auditor, ele vai fazer uma auditoria e vai dizer, você segue, daí você vai ganhar a certificação. A ISO 9001, quem que é obrigado a fazer ISO 14001, 9001? Eu quero que me mostrem uma lei aqui no Brasil que obriga a você ter a certificação 14000 ou 9001. Não tem nenhuma lei. E essas certificações são voluntárias e vão continuar voluntárias o resto dos tempos. Nenhum governo vai pedir isso como lei. Como não é lei, a empresa faz se ela quiser. Isso demonstra a preocupação dela com a sociedade. Mas professor, se a minha empresa tem ISO 14001, eu consigo entrar em mercados mais ricos, mais exigentes. Ótimo! Maravilhoso! É um benefício secundário fantástico! Muito bem! Eu, particularmente, gente, não sei se vocês sabem, eu sou especialista em ISO 14001, tá? Tenho trabalhos publicados junto com organizações e tudo mais. Sou especialista em ISO 14001. A 9001, que é de qualidade, quem que é obrigado a fazer? Ninguém. Mas a empresa que compra de mim, professor, ela obriga que eu tenha ISO 14001. Mas eu estou falando de obrigação por lei. Eu não estou falando da relação entre duas empresas. Isso é uma relação particular entre duas empresas, duas pessoas, né? Não é obrigatório por lei. Tem a certificação do Instituto Ethos aqui do Brasil, do IBASE, que é mais ligado à parte social, o GRI, que é International Global Reporting Initiative, que pega a parte social e a parte ambiental também. Então, são todas certificações que auxiliam a empresa a provar para a sociedade que elas têm a tal da responsabilidade socioambiental. Professor, de novo o senhor não mostrou nenhum indicador específico? Não, porque isso vai depender de vocês. Ainda mais que a responsabilidade socioambiental não é obrigatória, ela é totalmente voluntária. Mas, por exemplo, professor, dê exemplos. Olha, a minha empresa, ela ajuda um time de futebol amador ali do bairro. Ela dá camisa, ela dá material esportivo, ela deixa usar o campo de futebol da empresa. Isso é responsabilidade social, socioambiental? Claro que é. Você está dando um benefício para a sociedade onde que você está inserido, melhorando a qualidade de vida. Né?
Você organiza festas de final do ano lá no orfanato do bairro. Você deixa as crianças mais felizes. Você organiza um trabalho de voluntariado o ano inteiro. Todo o ano inteiro tem funcionários teus ajudando lá no orfanato, no asilo de velhinhos. Todo final de semana tem funcionários teus apoiados pela empresa, tem funcionários teus fazendo, indo lá no asilo e ajudando as pessoas, etc. Uma vez por ano, a tua empresa organiza uma reforma no asilo, consertar tudo, e tua empresa paga tudo. Vão teus funcionários lá e você, a tua empresa, paga todos os materiais, tudinho. Os funcionários entram com a mão de obra e você, como empresa, entra com todo o resto. Isso é responsabilidade social, responsabilidade socioambiental. A tua empresa todo ano faz uma ação para limpar o rio que tem no bairro onde que ela está inserida. Então vai lá um final de semana e a tua empresa paga todos os materiais, instrumentos e tudo mais. Os funcionários e a sociedade vão lá e ajudar de livre e espontânea vontade. Isso é responsabilidade socioambiental. Então é tudo que vocês não são obrigados a fazer, mas que vai, de uma maneira ou outra, beneficiar a sociedade, beneficiar o meio ambiente. E eu posso provar que eu estou fazendo isso através de certificações, se bem que, né, essas certificações, elas acabam auxiliando mais nas relações comerciais com outras empresas, mas isso prova para a sociedade quando eu tenho uma ISO 14001, quando eu tenho ISO 9001, 14001 que eu me preocupo com o meio ambiente, 9001 que eu me preocupo com a qualidade, o Instituto Ethos e Base que eu me preocupo com as pessoas, tanto da minha empresa quanto que moram em volta da minha empresa, o GRI, que eu me preocupo com o meio ambiente, que me preocupo com as pessoas ao mesmo tempo. Então, essas certificações ajudam a provar, olha, eu me preocupo. E isso é responsabilidade socioambiental. E o RH tem que estar atento a isso daí também. Muitas dessas coisas, inclusive, o próprio RH vai organizar. A responsabilidade socioambiental, principalmente social, cai muito sobre o RH e vocês têm que repensar um pouco isso daí. É claro que, como não é obrigatório fazer responsabilidade socioambiental, o pessoal depende muito da cabeça dos chefões, né? Qual que é a percepção deles em relação a isso? Desculpa a minha voz, ela já melhorou em relação ao começo da semana, mas ainda está meio difícil. Vamos começar a pensar nisso, gente? Vamos começar a mudar a nossa ideia? Vocês, como RH dentro de uma empresa, vocês também podem sugerir. Vamos começar a fazer ações na sociedade onde que a gente está inserido? Vamos começar a investir mais nessa sociedade para as pessoas nos verem melhor? O que a Vale está fazendo agora? Aquela companhia de mineração. Teve o acidente de 2015 e agora de 2019, né? Onde que Mariana 2015, como que é a cidade de 2019, onde que morreram 200, quase 300 pessoas. O que a Vale está fazendo agora? Brumadinho. Brumadinho, exatamente, Thiago. Obrigado. Deu um branco agora, gente. O professor também tem branco, gente. Eu publiquei um trabalho esse ano numa revista da Inglaterra sobre Mariana, mas eu ainda não fiz nada sobre Brumadinho. Mas o que a Vale está fazendo? Se vocês prestarem atenção nas propagandas, eu não vejo muita televisão aberta, mas as poucas vezes que eu vejo, tem volta e meia uma propaganda da Vale. Ah, a Vale abriu um edital de apoio à cultura. O que ela está fazendo? Está fazendo responsabilidade social. E ela está querendo mostrar para a sociedade que ela não é só aquela porcaria que ela fez em 2015 e 2019. Ela se preocupa com outras coisas. É claro que tem uma visão para tentar esconder aquilo que ela já fez de porcaria.
tá? É claro, tudo bem, a gente acredita, tá? Eu tenho ações da Vale, eu estou vendendo as minhas ações da Vale porque eu não quero mais ter nenhuma ligação direta ou indireta com a Vale. Mas por causa de tudo que ela fez até agora. Como eu fiz um trabalho científico junto com o pessoal do Rio de Janeiro, mostrando os problemas causados lá por Mariana, 2015, né, de toxicidade daquele material ao meio ambiente, e que ele se propagou por quilômetros e quilômetros, então eu sei exatamente o que eles fizeram, qual foi o impacto disso no meio ambiente, não só em volta da empresa, mas numa área gigantesca, são milhares de quilômetros quadrados, que a Vale atingiu em 2015 e agora em 2009 em Brumadinho, né, 2015 em Mariana. Mas o que a Vale está fazendo? Ela é obrigada a fazer esses apoios a peças de teatro, a filmes, a isso, aquilo. Não, ela não é obrigada. Não tem nenhuma lei que fala isso. Nenhuma lei. Mas ela faz, tá? Para tentar mudar a visão que as pessoas têm da empresa. Isso tem um lado bom, porque se a empresa realmente quer mudar, ela tinha uma imagem ruim. Isso vocês têm que tomar cuidado no RH, hein? Dicas do professor Klaus. Dicas do professor Klaus. Se a empresa de vocês tem problemas junto à sociedade, não é só consertar o problema. A visão que a sociedade tem de vocês já foi prejudicada. Então agora vocês têm que fazer uma série de ações para mudar a percepção da sociedade perante. Digamos assim, a Vale não tem mais nenhum problema ambiental. Mas já estourou Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Já estourou. A porcaria já está feita. Ah, mas a Vale agora está com a melhor gestão ambiental do mundo. Eu sou especialista em gestão ambiental. Eu até posso dizer assim, não, realmente, eles mudaram tudo, não sei se mudaram, mas eu poderia até ir lá, analisar, mudaram tudo. Mas a imagem da empresa já foi para o buraco, já foi para o lixo, já foi para o esgoto. Então, o que ela está tentando fazer agora? Colocar uma imagem de uma empresa que tem responsabilidade socioambiental. Ela está fazendo muito mais do que a lei obriga ela a fazer. Então, isso vai tentar mudar a percepção do público. Agora a gente pode ser mais inteligente, né? Não precisa esperar acontecer alguma coisa ruim para mudar a percepção do público. Isso pode vir da empresa. Principalmente a empresa pensando assim: poxa vida, eu me instalei ali. Os meus funcionários são daquela região. Se não fosse aquela região, eu não ganharia dinheiro como empresa. Então eu devo algo. Além de pagar meus impostos, além de pagar direito trabalhista, eu devo algo para aquela região que me fez crescer, que me fez dar esse lucro todo durante tanto tempo, tá? Eu vou devolver isso para a sociedade. Isso se chama responsabilidade socioambiental. Pessoal, chegamos no fim da nossa disciplina. Eu gostaria muito que vocês saiam da disciplina de modo diferente do que entraram. Eu queria que vocês saíssem da disciplina de modo diferente ou mais, como eu vou dizer assim, mais maduros. Principalmente, não em decorar coisas, decorar indicadores, principalmente em saber como usar esses indicadores. Qual é o melhor indicador para o meu caso, ou os indicadores? E como eu vou interpretar o resultado obtido pelos indicadores? Como eu vou interpretar os índices? Tá? Não parem de estudar indicadores de RH nunca. Nunca. Vocês mesmos viram que isso é um assunto gigantesco. Ele é praticamente sem fim. Cada empresa ainda pode desenvolver outros indicadores. Indicador de indicador, sei lá. Isso é um assunto muito vasto, muito amplo. Nunca parem de estudar, tá?
Não só a questão dos indicadores e questão do RH. Estou falando, estudar todo o RH. Tá? Eu queria, o desejo do professor Klaus, não é só formar bons profissionais quanto à parte técnico-científica. A nossa sociedade precisa de profissionais de RH que sejam bons no que fazem. RH não é só burocracia. Lembrem-se disso. O RH é um dos pilares, uma das bases de qualquer empresa, porque ele vai tratar de pessoas. E quem faz uma empresa? Não é empresa, não são máquinas, são pessoas. As pessoas é que constroem uma empresa, as pessoas é que fazem a empresa evoluir e as pessoas podem fazer a empresa cair também. Então, o professor Klaus ficaria muito feliz se ele ajudasse vocês a crescerem um pouco mais, a subir 1, 2, 3 degraus nessa escada do conhecimento. Isto é que traz a minha felicidade. Mas tem uma coisa ainda mais importante, pessoal. Sejam éticos, tá? Não adianta de nada a pessoa ser extremamente capaz, mas se ela não é ética. Se ela faz coisas por debaixo dos panos, trama contra as outras pessoas, pisa nas outras pessoas, isso não é ser ético. E vocês têm notado nos últimos anos aqui no Brasil que talvez a ética é uma das coisas que mais falta para a gente, né? Principalmente os nossos políticos, né? Quais políticos são realmente éticos? E essa é uma das grandes razões porque a gente não cresce mais ainda. Porque a gente não melhora, porque a pobreza continua, porque o racismo continua, porque o sexismo continua, porque o preconceito como um todo continua, porque nós não somos éticos. E eu gostaria muito, me deixaria extremamente feliz, formar profissionais capazes, técnico e cientificamente falando, e formar profissionais éticos. É disso que nós precisamos. Gente, eu sou um pouquinho mais velho que vocês e posso falar uma coisa: dinheiro é bom? É maravilhoso. Eu gostaria de ser trilionário, ter o dinheiro que o Bezos, o dono da Amazon, o homem mais rico do mundo, tem. Mas o que adianta ter dinheiro e não ser ético? Na vida a gente aprende muita coisa. E uma das coisas que a gente aprende é que a ética é que faz a sociedade como um todo crescer, tá? Então trabalhem com isso. Vamos aplicar essas ideias que a gente discutiu no semestre. Vamos aplicar a ética que o professor Klaus sempre fala. Não é legal subir pisando nos outros, né? Isso não é legal. Não é legal tratar os outros mal. Isso não é legal. Vamos ser éticos, vamos ter empatia pelas pessoas. Ficar nervoso de vez em quando, gente, todo mundo fica. Ninguém é de ferro e ninguém é perfeito. O que não pode acontecer é a falta de ética e a falta de empatia ser algo comum, ser algo corrente. Uma outra vez a gente cai, normal, mas vamos nos levantar e vamos voltar para a ética, vamos voltar para a empatia. Gente, obrigado que vocês tiveram uma paciência enorme comigo esse semestre inteiro. O professor Klaus aprendeu. Quando eu comecei a aula nesse semestre, eu nunca tinha feito uma aula, uma sessão pelo Google Meet. E eu me lembro que, um pouquinho antes de começar as aulas, eu peguei os meus filhos, o Gustavo e a Stephanie, como cobaias. Eu marquei uma reunião, mandei o link para eles, agora vocês vão ter que me aguentar aqui, eu vou simular uma aula com vocês, passar slide e tudo mais. E eu acho que deu certo, né, gente? Eu acho que a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente cumpriu. O ideal seria presencial, é claro, mas acho que a gente cumpriu
aquilo que a gente deveria ter feito e, de repente, até melhor, levando em conta todas as circunstâncias de saúde pública que a gente passou esse ano, né? Saibam que eu estou sempre com vocês, tá? Mesmo depois que vocês se formarem. Estejam à vontade para entrar em contato comigo. Pode ser que eu demore para responder, pode ser que vocês tenham que mandar mais de um e-mail, né? Mas não é por má vontade minha, eu realmente recebo uns 100 e-mails por dia nos meus 2 e-mails diferentes, aí está meu e-mail institucional. Enquanto estiver na Uniandrade, né, a gente nunca sabe como é o dia de amanhã, mas vocês estejam à vontade para entrar em contato comigo, ou muitos de vocês já têm meu e-mail particular também, que eu usava semestres anteriores, né? Estejam à vontade. Então, eu gostaria de agradecer toda essa paciência, esse carinho, esse amor que vocês tiveram comigo nesse semestre, e vou confessar para vocês, eu vou sentir falta das nossas sextas-feiras de manhã. Sexta-feira é um dia que a gente já está cansado, estressado, quer saber do final de semana, mas sem puxar saco, de verdade. Sexta-feira de manhã é um dia que eu acordo animado porque eu vou dar aula pro RH. Tá, gente? Muito obrigado por tudo. Me coloco à disposição para se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Quem tem que agradecer aqui é nós, viu, por toda a dedicação, por toda a paciência, né? Por todo o conhecimento que você transmitiu para nós nesse semestre. Digo a você que amei indicadores, tá? Até comentei com você que minha vontade no PI era fazer um indicador, mas eu sei que isso leva tempo e estudo, né? E assim, torço que para o próximo semestre você esteja com a gente novamente, porque além de você ensinar para a gente a matéria, você motiva nós mais ainda, tá? Não só dentro de sala de aula, mas fora dela. Lembrem-se que a motivação é intrínseca, a motivação vem de cada um. O que o professor faz? Ele só faz aflorescer essa motivação de vocês. Mas se não tiver a motivação de cada um de vocês, gente, não adianta um professor super motivado que não vai sair aquilo. Então lembre-se, vocês têm que estar motivados, vocês têm que encontrar essa motivação. O professor só faz aparecer isso. É a única coisa que ele faz, tá? Alguma dúvida sobre o assunto de hoje, pessoal? Eu ia dizer professor. Alguma dúvida sobre o Eu assunto? tenho. Fale. É só assim, essa responsabilidade socioambiental, ela, em questão assim, você falou que há um benefício, né, que se dá, tem que ter a ver com a lei. Então, um vale alimentação se enquadra a isso? Não, o vale alimentação Seria... não é obrigatório por lei? Não, só o Não? vale transporte. Ah, então o vale alimentação é responsabilidade social e o vale transporte é obrigatório por lei. É igual o plano de saúde também, que não é obrigatório. Então, qualquer Exatamente. coisa que não seja, não tem nada a ver com lei, não é obrigatório, então é considerado responsabilidade socioambiental. É. Se for ligado às pessoas, é responsabilidade social. Se for ligado ao meio ambiente, é responsabilidade ambiental. E É o o que eu acho conjunto legal lá Então, na. é social, né? socioambiental. É o que eu acho legal na Então, nossa empresa, que ela tem uma parte que ela divide, né? Naquelas cores de lata, papel, né? Para fazer já reciclagem ali. Tem um pote gigantesco que aqueles coisinha de latinha, que eu esqueço o nome ali. Ela coloca ali que troca por produtos, para ração para cachorrinho, as caixas de leite vazia também troca por outras coisas, sabe? E assim, sempre está apoiando alguma causa. Apoiou uma causa no Pequeno Príncipe, fazendo levantamento de gelatina para as crianças em recuperação, né, pós-cirúrgicas, né? Então a gente levantou um número gigantesco de gelatina para fazer doação. A gente participa também com voluntariado também em lares de idosos, crianças abandonadas, né, em situação de risco também. Eu acho assim muito legal isso da parte da empresa. Aí tem o setor de planejamento lá dentro, né, que é específico para cuidar dessa parte lá. Quando, por exemplo, a empresa faz
coleta de algum resíduo e daí ela vende e manda esse dinheiro para um orfanato, para um hospital, alguma coisa, ela está fazendo responsabilidade socioambiental, os dois ao mesmo tempo, porque ela diminui o impacto desses resíduos no meio ambiente, mandando para reciclagem, e traz dinheiro para alguma iniciativa social. Então, isso é responsabilidade socioambiental ao mesmo tempo, tá? A grande diferença, a grande sacada é obrigatório por lei? Você tem que fazer. Não é obrigatório por lei, você vai fazer, isso é responsabilidade socioambiental, tá? E assim, está ficando cada vez mais importante, porque uma empresa vai cobrando da outra, vai cobrando da outra, vai cobrando da outra, tá? Então, hoje você tem que fazer muito mais do que você faz. E traz uma imagem incrível para a sociedade. Traz uma imagem incrível para a sociedade. Eu começaria com responsabilidade socioambiental interna, nível interno, para ganhar o respeito dos nossos funcionários. Depois que os nossos funcionários estão se sentindo bem, já melhorei o clima organizacional, eu passo para a responsabilidade socioambiental fora da empresa. Tá? Primeiro vamos arrumar nossa casa, depois vamos arrumar a casa dos outros. Tá? Isso eu acho que é muito, muito importante. Pessoal, sobre a prova, então semana que vem vai ter a partir do dia 1º, né? Acho que é do dia 1º ao dia 7, se não me engano, vai abrir a avaliação global 2. A avaliação global 2 nossa vale, deixa eu ver aqui, 4 pontos, são 10 questões e vale 4 pontos, então cada questão vale 0,4, tá? São todas questões objetivas. A princípio, eu não marquei tempo para fazer essas questões, tá? Pelo menos não me foi pedido esse bimestre, nada. Então, é assim, mas eu sugiro, separem uma manhã, por exemplo, das 7 às 10, eu vou fazer a prova do professor Klaus. Ninguém me incomoda. Ninguém chega perto de mim, eu vou fazer a prova do professor Klaus. Olha, gente, estudem, tá? Capacidade vocês têm, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Zero de dúvida. Zero de dúvida. Capacidade vocês têm para fazer uma grande prova. Mas não vão naquela história, não, eu já sei. Estudem. Estudem. Mesmo porque o estudo não fica só para a prova, ele vai a mais, tá? Vocês têm até hoje à noite para entregar o trabalho, eu vi que alguns já entregaram. O trabalho vai valer 3. Eu provavelmente vou corrigir esse trabalho no final de semana, ou sábado ou domingo. Eu espero ir corrigindo à medida que as minhas turmas vão entregando. Hoje eu vou corrigir os trabalhos das minhas turmas de ontem e assim por diante. E eu vou corrigir o trabalho e colocar a nota já valendo entre 0 e 3, né? No próprio portal, no local onde que vocês entregam. Lá tem um local para colocar nota e fazer comentários. Eu já fiz isso bimestre passado. E eu vou pedir encarecidamente para aqueles alunos da equipe que inseriram o trabalho no AVA, lá na semana, para que eles depois, quando eu mandar a nota, comuniquem aos seus colegas de equipe a nota que vocês tiraram. O PI vai valer 2 e a avaliação multidisciplinar vai valer 1, né? As notas da avaliação multidisciplinar eu acho que eu já tenho de vocês, eu vou dar uma olhada depois. O PI eu ainda não tenho. Então, a prova 4, trabalho 3, PI 2 e a avaliação multidisciplinar 1, tá? Se por acaso alguém ficar do exame final, o exame final vai ser na semana 19, é a nossa aula equivalente do dia 11, mas vale a semana inteira, tá? Assim que terminar, todo mundo da mesma turma terminar de fazer a prova, de responder a prova, eu já vou lançar as notas. Então, a partir do dia 7, todo dia eu vou ver se as turmas terminaram ou não, tá? Quando a turma inteira terminar, digamos assim, as provas começam na terça-feira, a turma de RH, um monte de CDF, né? Na terça-feira, todo mundo já respondeu a prova. Na quarta-feira, eu vou lançar as notas. Mas eu só vou... já pode comemorar a vitória? Como, Joseli? Que dia que a gente já pode comemorar a nossa vitória, a nossa conquista?
depois que a turma inteira terminar a prova. Eita. Depois do dia 7, que o prazo até o dia 7, amor, Não, depois não. do dia 7 em diante. É assim, sim. Mas, por exemplo, no dia 3 de dezembro, a turma de RH inteira terminou de fazer a prova, no dia 4 eu publico. Isso depende da turma. Eu não vou publicar notas ou notas parciais de uma turma, quer dizer, vou publicar só as notas de alguns alunos que já terminaram a prova, não de outros, não. Ou eu publico tudo junto, ou não publico nada, mas eu vou publicar tudo junto, nem que seja lá no dia 8, tá? Então, quando a turma inteira de vocês terminar de fazer a prova, no dia seguinte, eu vou publicar as notas. Entenderam? A Rayane queria falar algo? Não, eu tô falando que agora eu tô impressionada, porque todo mundo agora vai querer as notas logo de uma vez. Não, eu não estou pressionando ninguém, gente, só estou explicando a situação. Eu sei, entendi, professor, entendi. Se vocês terminarem só dia 7, que é o último dia, no dia 8 vai ter tudo publicado. Isso... Cada um faz no seu tempo, né? Cada um faz no seu momento, porque todo mundo tem momentos diferentes, né, para fazer. Exatamente. É que, na verdade, assim, tem alguns que conseguem fazer 2 provas num dia, tem gente que consegue fazer uma por dia. Eu, pelo menos, assim, tenho conseguido fazer de 2 a 3 no dia. Aí varia, né? Mas depende muito da matéria também, né? Que nem do Josemar. A dele é de dissertativa, então um dia só para do Josemar. Mas a nossa prova são 10 questões, são 10 questões objetivas, tá? Gente, não me entendam mal, eu não estou pressionando vocês. O meu dia 8, que é o dia seguinte do último prazo de fazer prova, meu dia 8 já está planejado de manhã à noite, das 6 da manhã à meia-noite, colocar notas. Eu vou colocar tudo, na pior das hipóteses, está dia 8. O que eu estou falando... Fale, Thiago. Boa sorte. O que eu porque quantidade de aluno, quantidade de aula, quantidade de nota, coitadinho. Eu tenho 7 turmas, são uns 200 e poucos alunos, mas é que eu já estou organizando tudo antes, né? O que vai faltar para mim é só pegar as notas das provas, colocar no meu Excel, na planilha? Na minha planilha e transportar a planilha para o sistema, para o portal. É só isso que vai faltar. Eu levo, assim, uns 20 minutos, meia hora para fazer uma turma inteira isso. Tá? Então, para mim, a princípio, dá para fazer tudo no dia 8. O que eu estou falando para vocês é que se, por acaso, uma turma inteira terminar antes do dia 7, eu vou estar de olho todos os dias nisso. Se ela terminar antes, eu já publico as notas antes. Tá? Então, nesse sentido. Senão, vai ser no dia 8. E daí, absolutíssima certeza que no dia 8 até 11 horas e 59 minutos da noite vai estar tudo publicado. Isso eu dou minha palavra, a não ser que eu morra, seja atropelado, Deus o livre, esteja internado na UTI por causa de Covid, coisa assim. Mas se eu tiver saudável, se eu tiver inteiro, essa semana eu estava com sinusite extremamente forte, e dei aula normal, fiz tudo normal, tá? Então vai ter que ser uma coisa grande para me derrubar. Senão, na pior das hipóteses, dia 8 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, eu estou falando a pior das hipóteses, estará tudo lá publicado e vocês sabem se vocês passaram direto ou ficaram de exame final. Porque o exame final começa dia 9, às 7 horas da manhã, tá bom? Então, vocês já podem ir planejando as coisas em função disso daí. Tá certo, gente? Certo. Beleza, professor. Tudo explicado, fiquem tranquilos, estudem, que vocês são capazes. E lembre-se, estudem sempre, mesmo depois de formado, e sejam profissionais éticos. Se vocês fizerem isso, vocês não sabem a alegria que vocês vão dar para o professor Klaus. Tá? Daí o meu trabalho como professor vai ter sido totalmente satisfeito. Tá? Eu vou saber que eu cheguei naquilo que eu queria chegar. Profissionais bons, né? Profissionais capazes,
e técnica e cientificamente falando, e profissionais éticos. Tá certo? Fale, Jéssica. Não, só queria te agradecer, porque é minha última aula, meu último semestre, né? Não vamos nos ver mais. Muito obrigada por tudo, por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Você é um excelente professor. Obrigado pelos conselhos, por tudo. Tá? Vou sentir falta das suas aulas, são excelentes. Eu agradeço, e Jéssica e todos os demais, independente se eu vou dar aula ou não para vocês, como eu falei, estamos no final de novembro e eu ainda não sei se eu vou trabalhar no que vem na Uniandrade, porque não saiu nada ainda, mas eu estou à disposição de vocês, independente de qualquer coisa. Os meus alunos são meus amigos, e o que puder ajudar os meus amigos, eu vou sempre ajudar. É claro que tem vezes que eu não vou conseguir ajudar, né? Mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Pessoal, tudo de bom para vocês. Um ótimo final de semana para vocês. E estudem para as provas. Eu quero ver notas altíssimas, tá certo? Tchau, tchau, gente. Tchau, Klaus. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.